Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 até o versículo 3. Diz o texto: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam. Então me perguntou o quê? Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor. Diga comigo: Senhor. O Senhor é quem sabe. Deus e Pai, abençoa esta palavra no nosso coração nesta noite, e que ela esteja, ó Deus, viva e ardente em nosso peito, ao sairmos daqui, ao enfrentarmos todos os dias que restam essa semana, para a glória do Teu nome. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. Ezequiel 37, talvez seja o triste quadro de uma pessoa que vive e que anda sem Deus. Sua vida é seca. Ezequiel 37 talvez seja o quadro mais triste de uma pessoa que decidiu andar distante da presença de Deus, ou sair do lado da presença de Deus, como o filho pródigo, onde num determinado momento ele percebe que tudo o que lhe foi dado havia se perdido. Tudo que ele havia requerido do seu pai, tudo que ele havia requerido para si, havia acabado, terminou. E quando acaba, ele percebe que ali ele começou a sofrer as consequências de uma decisão que ele tomou de sair, não ficar mais perto do seu pai, não ficar mais próximo à sua família. Ou seja, Ezequiel 37 é talvez esse quadro, seja talvez esse quadro triste de alguém que decidiu não mais andar na companhia de Deus, não mais andar próximo a Ele e ouvir a sua palavra. E o contexto sombrio de Ezequiel 37, então, é um resultado de algumas atitudes que esta nação, a nação de Israel, vinha praticando. Se você quiser comigo, capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel, você vai ver que Israel afastou-se de Deus, se rebelou contra Deus. Ezequiel capítulo 2, a partir do verso 1, vai dizer assim: Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim um espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que ele falava. E ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. E ele diz: Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Diz o texto que hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temais, nem temais as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo. E tu que habitas entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque eles são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. O quadro então, o sombrio contexto do capítulo 37 é o resultado das atitudes que essa nação vinha praticando ao longo do tempo, se afastando de Deus, abandonando os preceitos do Senhor, abandonando a lei e a palavra dele, enveredando-se por um caminho de desobediência, escolhendo não mais ser cumpridor daquilo que Deus um dia tinha estabelecido para eles como lei, como norma, como mandamento para que eles seguissem. Então logo que Israel se afasta do Senhor,
os primeiros sinais começam já a aparecer, a ponto de tornarem-se um vale, mas um vale de ossos secos. Tão logo eles escolhem não mais andarem com Deus, tão logo eles se afastam de Deus, abandonam os preceitos e enveredam por um caminho de desobediência, os primeiros sinais dessa reação, dessas atitudes aparecem, e logo que aparece como ossos secos, aparece como pessoas que não tinham mais vida, aparece como pessoas que não tinham mais expressão, só tinham ossos e eram numerosos, estavam num vale e estavam sequíssimos. A situação espiritual que se encontrava Israel, irmãos, é a mesma que se encontra qualquer pessoa que escolhe viver longe de Deus. Você concorda comigo? Se você observar uma pessoa que escolheu, que tinha uma vida com Deus, que não se afastava dele, que não abandonava os seus preceitos, que vivia a sua palavra, que era obediente à sua voz, obediente à sua palavra, mas que porventura escolheu caminhar longe de Deus, escolheu optar em viver nas trevas novamente, crucificar novamente a Cristo e voltar para o mundo, você percebe que essa pessoa mostra em sinais a sua vida, a sua real condição de vida. Ela não tem expressão, ela não tem alegria, ela não tem expressão de uma pessoa alegre, satisfeita com a vida, olhando para Deus em meio aos problemas, dizendo assim: louvado seja Deus, eu sei que Ele é o meu provedor. Em meio a toda e qualquer situação, um crente fiel sempre tem alegria no seu coração. Ao contrário disso, pessoas que escolhem afastar-se de Deus, desobedecer e abandonar o seu caminho, os sinais vão aparecer. Sequidão, irmãos. A situação espiritual então era essa, secura espiritual, não há mais prazer na lei do Senhor. E esse era o sinal, secura espiritual. Uma pessoa que se afasta de Deus, ela é uma pessoa seca, ela não tem sentimentos espirituais, ela não tem percepção espiritual, tudo para ela é carnal, porque a sua mente é carnal. O silêncio sentimental, ou seja, não há mais alegria, não há mais adoração, é indiferente para ela adorar a Deus ou não, é indiferente para ela entrar na igreja ou não entrar na igreja, ou entrar na igreja ou entrar em qualquer outro ambiente, para ela é indiferente. Por quê? Porque ela está longe de Deus, ela não tem expressão, ela é uma pessoa seca e também uma pessoa inerte. A inércia tomou conta dela, ela não tem mais prazer em fazer alguma coisa para Deus. Uma pessoa que se afasta de Deus, que se envereda pelo caminho da desobediência e que não ama esta palavra, é seca, o sentimento dela quanto a Deus é indiferente e ela se torna uma pessoa inerte, ela não faz nada, ela não tem prazer em servir a Deus, ela não tem prazer de chegar a uma pessoa da rua que está em miséria e dizer: Deus te ama, Jesus Cristo. Ela não tem esse prazer porque ela não acredita, o Espírito de Deus não habita mais nela. Esse é o cenário que Ezequiel está vivendo, e em meio a esse cenário de morte é que o Espírito Santo, leia o texto, o Espírito do Senhor, verso 1, é em meio a esse cenário de morte, é em meio a esse cenário degradante, é em meio a esse cenário apavorante, esse cenário onde não há expressão nenhuma, onde não há sentimento nenhum, só tinha ossos secos, era um vale, uma superfície de um vale, aonde esse homem foi, um Espírito o levou, o profeta a ver, mas não só ver. O Espírito do Senhor não só fez com que ele olhasse aquela superfície de ossos do vale, ele não só fez, ele faz: ande pelo meio disso. Quando nós vamos às vezes em alguns cemitérios aqui da Baixada Fluminense, nós nos assustamos com a degradação desses cemitérios. Alguns a gente passa e vê ossos, covas abertas, e só em ver aquilo ali, para a gente já é incômodo, já é uma coisa chata. Imagina Deus levar o profeta a um lugar desse, mas não só levá-lo, fazer com que ele ande por aquela situação, e ele começa a ver um cenário de destruição, de morte, e o que ele contempla é só isso: sequidão e falta de vida, falta de esperança, de alegria. Mas ao ver esse cenário, Deus não simplesmente leva ele para ver aquilo como se ele estivesse fazendo um passeio e depois tirasse ele daí
e não tivesse um propósito em fazer aquilo com o profeta Ezequiel. Mas ao ver o cenário, Deus mostra para ele algumas realidades, e eu queria te apresentar a primeira realidade que Ezequiel enxerga ali, que Deus mostra para ele: a necessidade de um povo longe de Deus. A primeira coisa que Ezequiel vê é um povo e uma nação que estava longe de Deus, em miséria. E é o que isso que nós vemos quando nós passamos em determinados lugares. É aquilo que Deus nos mostra. Quando nós andamos em determinados ambientes, é isso que Deus nos mostra: morte, sequidão, falta de sentimento, falta de alegria. Em algumas igrejas, quando nós entramos, é isso que às vezes a gente vê: pessoas que ao invés de terem alegria para celebrarem a Deus, estão como os mortos vivos dentro da casa do Senhor, sem expressão, sem espiritualidade, sem alegria, porque fazem da igreja a mesma coisa que fazem do mundo o seu lar, a sua vida, a sua casa, as suas práticas. Então, irmãos, Ezequiel estava diante de um cenário de morte, onde Deus queria que ele tivesse uma ideia do que está acontecendo com o homem, ou do que acontece com o homem longe de Deus. Ezequiel leva ele para lá, Deus leva Ezequiel para lá, para que ele pudesse ter uma ideia do que acontece com uma pessoa que se afasta de Deus. Ela é seca, ela é infrutífera. Uma pessoa longe de Deus, ela fica inerte, ela não faz nada, ela não tem coragem para fazer nada, ela não tem disposição para fazer nada. Foi isso que nós lemos no Salmo 32, versículo 4, dê uma passadinha lá. Salmo 32, que nós lemos no início, verso 4. Você que chegou um pouquinho depois, esse foi o salmo que nós lemos. Diz o texto, 3 e 4, você pode ler comigo? Diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia. Por quê? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, ou secura de verão. Chega numa terra que não chove há um ano, você vai ver aquela terra, você encosta nela, é poeira, seca, rachada, uma pessoa longe de Deus. E foi isso que Deus quis mostrar a Ezequiel: tem uma ideia do que é um homem sem a minha presença, o que é um homem sem a expressão do brilho da glória de Deus na sua vida, o que é um homem que abandona a palavra de Deus, o que é um homem que abandona a obediência da palavra de Deus. Ele leva Ezequiel para mostrar a necessidade de um povo de se voltar para Deus, porque aquele povo tinha se afastado, tinha se rebelado, tinha enveredado pelo caminho da desobediência. Deus fala que eles eram casa rebelde, eram pessoas rebeldes. Então ele tem uma ideia rápida do que é um homem sem Deus. Vocês estão me entendendo? Você sabe o que é um homem sem Deus? É um homem sem expressão, sem brilho, sem graça. É um homem que ele não tem vida, mesmo com aquilo que ele parece ter, que é a vida que ele tem, mas ele não tem. Deus queria também que o profeta pudesse ver que a sua incapacidade era grande, a sua impotência diante daquela realidade era muito grande. Ele mostra para Ezequiel que, além da necessidade de mostrar a ele que ele não tinha expressão, que aquelas pessoas não tinham expressão, ele mostra para Ezequiel que ele não podia fazer nada. Irmãos, às vezes nós olhamos para alguém e enxergamos nela morte, sequidão, e nós não podemos fazer nada. Nós dizemos para ela: vem, se afasta não, vem para a presença de Deus, fortalece o seu coração. Mas elas caminham, se enveredam para a desobediência, continuam longe de Deus e continuam caminhando, e ele olha assim e não pode fazer nada. Ele não faz absolutamente nada. Olha o que diz o capítulo 2, voltando lá para o capítulo 2, versículo 8. Versículo 8 ao 10, depois do 3 até o 7. Queria mostrar àquele homem aquela realidade, e queria atentar-se para somente o seu chamado.
Atente para o seu chamado. O seu chamado, o seu propósito é falar, é pregar, é profetizar, é dizer à casa rebelde a minha palavra, não tentar mudar as pessoas. E ele leva Ezequiel para ver isso. Olha o verso 8, que diz: Tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insujas como casa rebelde. O que diz o texto? Abre a boca, come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Ainda me diz: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu que comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E eu comi, e na boca era doce como o mel. Disse ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e dize-lhes as minhas palavras, porque tu não é enviado a este povo estranho de falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem muitos povos de estranho falar, nem de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Se eu aos tais te enviasse, diz o texto, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não. Verso 7, atente para esse texto: mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Ele leva Ezequiel para Ezequiel ter uma noção, uma ideia do que acontece com um homem sem a presença de Deus, mas leva Ezequiel também para que ele possa ver que ele não podia fazer nada senão abrir a boca e pregar a palavra. Nós como pastores, nós como pregadores, não temos muito o que fazer senão abrirmos as escrituras e pregarmos. O restante, irmãos, vai pelo Espírito de Deus e pelo coração sensível de cada vida, e dizer: eu não posso mais estar longe de Deus. Meu irmão, você não pode andar longe de Deus. Diga para essa pessoa que está próxima de você: meu irmão, não ande longe de Deus. Diga para ela mais uma vez: não ande longe do Senhor. Ao olhar para o texto, podemos ver que ao passo que uma pessoa abandona o Senhor, podemos olhar para o texto e a partir daquilo que Ezequiel viu, podemos ver que uma pessoa que abandona o Senhor, inevitavelmente, sua vida se torna sem expressão, sem esperança, e sem esperança qualquer pessoa adoece. Qualquer pessoa sem esperança, ela morre. E Ezequiel está vendo um povo sem esperança, um povo cativo, um povo que ele dizia: estamos branqueados, o sol escaldante, a luta diária, a vergonha do exílio, fazia com que aquele povo se entristecesse, perdesse a esperança, pensasse talvez: será que Deus um dia vai se lembrar de nós? Será que um dia Deus vai nos tirar daqui? Agora que eles se afastaram, desobedeceram, e eles perguntaram: será que um dia Deus vai nos tirar daqui? A esperança, irmãos, é essencial para a saúde emocional de qualquer pessoa. Diga comigo: a esperança é essencial para a saúde do meu coração. Provérbios 13:12, marque e lê em casa, mas ele vai nos dizer: a esperança que se adia faz adoecer o coração. A esperança é essencial. Nós precisamos cultivar essa esperança, mas para cultivarmos a esperança precisamos estar presente, precisamos estar junto, não andarmos afastados, mas perto de Deus, irmãos. Sem Deus, sem esperança. Sem Deus, sem perspectivas. Com Deus, mesmo sem perspectiva, o meu coração está cheio de esperança. Mesmo com as possibilidades todas elas remotas, fechadas, com Deus, eu creio que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu posso imaginar. Mas longe de Deus, sem esperança, meu coração adoece, eu me entristeço, eu não tenho alegria, eu fico sem expressão. Entro na igreja às vezes,
E ouve a palavra, mas a palavra não faz efeito, por quê? Porque o meu coração está distante, minha esperança está morta, está doente, o meu coração está doente. Mas o texto completa dizendo que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Mas eu quero chamar sua atenção para os versos 1 e 2 do capítulo 37. Os versos 1 e 2 servem para me ensinar você, ouça isso, muitas coisas. Só 2 versículos me ensinam muitas coisas, mas uma coisa me salta aos olhos aqui, é a expressão que diz que o número de ossos era grande. Leia o texto. E me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram era muito grande o número de ossos. O verso 1 e 2 serve para me ensinar, irmãos, muita coisa. Isso mostra que aquela grande e poderosa nação, olha para mim, aquela grande e poderosa nação lá de trás, aonde eles chegaram, os povos respeitavam aquela nação. Quando eles diziam em nome do Senhor dos Exércitos, as nações tremiam. Eles eram respeitados, eles eram admirados, temidos. O Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. Isso foi provado desde a saída do Egito, porque eles ouviam falar o que Deus era poderoso para fazer. Mas essa grande nação, poderosa nação, se tornou num montão de ossos secos, porque escolheu se afastar de Deus. Nosso poder, nossa capacidade, nosso dinheiro, nossa sabedoria não é nada longe de Deus, mas perto. Deus a usa. Deus usa o seu dinheiro, Deus usa a sua sabedoria, Deus usa a sua capacidade, Deus usa a sua força, Deus usa seu intelecto para glorificar o nome dEle. Longe de Deus é trapo de imundícia, irmãos, não serve para nada. Por isso Deus quer usar o que você tem, mas para a glória dEle, não é para este mundo nojento que nós vivemos, irmãos, infelizmente. Isso me mostra essa grande e poderosa nação agora num montão de ossos espalhados no meio de um vale. A rebelião contra Deus, irmãos, destrói até mesmo quem se acha poderoso demais para se manter de pé sem Ele. A rebelião, a desobediência, o afastamento, o abandono da palavra de Deus é uma rebelião contra Deus, e essa rebelião contra Deus destrói, abate, apaga o homem, tira o seu brilho, tira a expressão. Deus não vai dividir a sua presença gloriosa com pessoas rebeldes, com pessoas que abandonaram seus preceitos, com pessoas desobedientes, irmãos, pelo contrário. Mas se a gente vai além numa aplicação, uma vida sem Deus resulta em uma desorganização de vida. Se você olhar para o texto, Ele faz andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície, e eles estavam sequíssimos. Determinada região onde tem muita salinidade, onde tem um teor de sal muito grande, as coisas, alguns elementos se deterioram muito mais rápido. Uma telha de barro, depois de muito tempo, sem um devido tratamento, eu tenho experiência disso para te falar, porque algumas estão caindo na minha cabeça, alguns resíduos de telha, por causa do tempo e por causa da salinidade, por causa do sol, elas se tornaram secas. E esses dias eu estava pegando algumas telhas dessa, quando eu peguei numa telha, ela esfarelou na minha mão. Uma pessoa sem Deus, irmãos, ela se deteriora. Uma pessoa sem Deus, ela se desintegra, ela se torna praticamente nula nesse mundo. Uma pessoa sem Deus, uma vida sem Deus, resulta em uma desorganização nos seus sentimentos, resulta numa desorganização nos seus negócios, resulta numa desorganização na sua família,
resulta numa desorganização dos seus objetivos de vida. Por isso, minha palavra nessa noite: não se afaste de Deus. Nós vamos convidar os irmãos a se aproximarem da mesa, mas não adianta se aproximar da mesa e estar longe de Deus. Não adianta carregar uma Bíblia e não ter essa Bíblia aqui, no coração. Não adianta ouvir e não praticar. Não adianta vir à igreja e assistir todos os cultos e dizer: eu sou da nova vida, mas não é de Cristo e nem está com Ele. Nessa noite eu quero te encorajar. Eu quero encorajar os irmãos a não escolherem o caminho que leva a gente para longe de Deus. E isso vai nos levar a uma vida de desorganização nos sentimentos. A gente nunca sabe quando está bem, porque a gente nunca sabe quando está mal. Uma vida sem Deus destrói a nossa casa, destrói o nosso casamento, destrói a nossa finança, destrói os nossos projetos de vida. Mas com Ele, por mais que esteja destruído, Ele vivifica, Ele renova, Ele restaura casamento, finança, sentimento. Ele renova tudo para a glória do seu nome. Tantas outras coisas que Ezequiel viu nesse cenário, e outras 3 realidades que Deus mostra a ele, mas em uma outra oportunidade eu compartilho com os irmãos. Amém? Meu pedido nesta noite é para que você possa guardar o seu coração e não andar longe dele. Amém? Nosso Deus e Pai, nos prepare nesse momento. Depois de recebermos a Tua palavra, depois de ouvirmos a Tua voz, prepara os nossos corações para recebermos também os elementos nesta noite. Fica conosco e fortalece os nossos corações, em nome de Jesus. Amém.